das ações contra esse grupo bolsonarista para o foco no Supremo Tribunal Federal. Está conosco o João Pedro Melo, de olho na votação do Supremo, né, João, que discute neste fim de tarde aqui de quinta-feira a validade ou não do orçamento secreto que está mexendo uma barbaridade com o mundo político aí na capital federal, né? Boa tarde para você. É isso, Cris. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. A gente está de olho nesse julgamento, né, já há mais de uma semana, porque no primeiro dia a gente teve as sustentações orais. Ontem a gente teve o voto da ministra Rosa Weber, presidente do STF, no qual ela destacou que é inadmissível, né, que esses recursos do orçamento secreto não possam ser rastreados. A sessão de hoje começou com o voto do ministro André Mendonça. Ele destacou o seguinte, que esse tema é constitucional, só que ele pediu um pouquinho mais de transparência no momento aí da divulgação de onde vai ou de onde vem esse tipo de recurso de RP9. Vamos ouvi-lo. Apesar de ainda constitucional, encontra-se em trânsito para André a Mendonça, inconstitucionalidade parcela do regime de das emendas do relator-geral do orçamento, isto é, prescrições normativas a exemplo da expressão. Bom, logo depois do ministro André Mendonça, quem votou foi o ministro Cássio Nunes Marques. Ele fez um voto um tanto quanto longo, mas não tão longo quanto o de Rosa Weber, e destacou também que essa questão é constitucional. Só que ele não concordou com o colega André Mendonça, no sentido de pedir mais transparência. Diz que como está, é como deve valer de fato a questão do orçamento secreto. Quem vota agora é o ministro Alexandre de Moraes, e já deu vários indicativos de que deve, de fato, considerar essa questão inconstitucional. Portanto, como é que fica o placar? 2-2, um empate. E aí, na sequência, a gente tem ainda outros 6 ministros para votarem no dia de hoje, né, a respeito dessa questão, e é um julgamento um tanto quanto longo. Portanto, a tendência é de que não acabe no dia de hoje, a tendência é de que acabe na segunda-feira. Por que segunda? Porque é o último dia de julgamento do Supremo Tribunal Federal antes do recesso do Judiciário. E aí a gente sempre fala, Cris, que há a possibilidade de que esse julgamento não termine nesse ano. Se algum ministro resolver pedir vista ou mais tempo para analisar esse caso, esse julgamento entra na pauta do ano que vem, ficando aí, vamos dizer assim, uma espécie de lacuna, se a gente pode dizer assim. Por quê? Porque o Congresso Nacional cancelou a sessão hoje para acompanhar essa questão da decisão do Supremo Tribunal Federal, e se o Supremo não decidir, aí fica tudo sem decisão, principalmente com relação à questão das emendas de relator, com relação à PEC do Bolsa Família, que está tudo teoricamente entrelaçado e dependendo dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Sabe o que está parecendo isso, João? Sabe quando rolam aqueles condicionamentos malucos que o cruzamento trava? Trava da direita para a esquerda, de norte para sul, e aí se não tem uma pecinha que se mexe, nada desencalacra, né? E é mais ou menos essa história aí, uma coisa muito intrigante. É exatamente isso que a gente está vivendo aqui, viu, Cris? A gente está praticamente travado, já tem quantas semanas? 3 semanas que a gente fala desse assunto praticamente, e não sai do lugar, né? A gente teve hoje alguns votos no Supremo Tribunal Federal, só que pelo adiantar da hora e pela experiência que tenho aqui acompanhando o Supremo Tribunal Federal, se não ficarem além do horário, se a sessão terminar ali por volta das 6 horas, não vai ser possível encerrar essa questão hoje. E aí fica tudo parado no Congresso, no Supremo e também, obviamente, no governo de transição, que está preocupado com essa PEC aí do Bolsa Família. Mas o João Pedro Melo está ligadíssimo para nos informar aqui assim que a coisa desencalacrar na capital federal. João, bom trabalho por aí. Valeu, um grande abraço. Valeu, João Pedro Melo, direto de Brasília conosco nos bastidores do Poder.